Bom dia! Hoje é sábado, dia 26 de setembro de 2020. E hoje o assunto para refletirmos nesse final de semana está em Paulo, a primeira carta ao povo de Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas o que eu sou, devo à graça de Deus, e a sua graça não foi vã a meu respeito. Muito bem. Muitas vezes nós sentimos incomodados pela nossa própria vida. Às vezes até incapazes de prosseguir numa jornada satisfatória. Mas não devemos nos culpar pelos nossos erros do passado, pois eles fazem parte do nosso grau evolutivo. Através dos erros, nós nos deparamos com situações que nos obrigam a crescer e entender que eles fazem parte da nossa evolução. Para Deus, gente, o importante é o que nós somos e não o que nós fomos. E embora, diz Chico Xavier, tem uma frase, ele diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. No nosso estudo de hoje, nós tiramos de vários livros. Renovando Atitudes, né? Cirurgia Moral e outros. E nós vamos começar esse assunto, né? O assunto hoje é auto-perdão, com a seguinte frase do Dr. Roberto Chiachi, que é um psiquiatra. Ele diz assim: o passado, ele pode ser transformado quando acreditamos em nossa capacidade de criar um futuro. Linda essa frase, né? Pois é, esse assunto nos convida também a refletir sobre a autoaceitação, né? Aí eu fiquei imaginando um cacto. Você já viu um cacto? Ele nos remete a uma imagem simbólica bastante interessante. Às vezes, nós precisamos buscar lá no fundo do cacto a água, né? Que representa que a coragem para vencermos a nós mesmos. O cacto vive no mundo deserto, árido, seco à sua volta, né? Mas ele resiste porque ele guarda dentro de si a água da vida, que traz a vida. E é aí que nós estamos trazendo esse simbolismo para nós, né? Mesmo que estejamos atravessando um momento árido nas nossas vidas, lembre-se que nós podemos ser um cacto, que nós temos essa água da vida dentro de nós, né? Mas só se consegue mudar a partir do autoconhecimento e tendo coragem de admitir aquela face desconhecida que a gente não quer ver, que as pessoas veem nos nossos filhos, nossos cônjuges, as pessoas na nossa vida profissional, os nossos amigos. Eles veem essa parte, essa face desconhecida, desvenda para nós e a gente não gosta, acha que é crítica, né? Por isso que hoje nós precisamos mergulhar internamente para buscar essa face desconhecida com muita coragem. Vamos hoje, amigos, fortalecer a nossa vontade e criar um novo futuro, como disse o Dr. Roberto, né? Chiachi. Precisamos acreditar em nós mesmos, pois o Pai acredita. André Luiz, no livro Respostas da Vida, que é outro livro que eu também procurei, né? Ele disse que se não fosse assim, se Deus não acreditasse na gente, não teríamos nas nossas mãos, gente, tarefas importantes. Abre aspas, diz lá André Luiz. Nós não teríamos, por exemplo, uma pessoa querida a ter que proteger. Às vezes um filho, um avô, uma avó doente, ou não doente, uma mãe idosa, um pai idoso. Às vezes nós temos essas pessoas. E Deus acredita em nós para confiar, confia em nós para nos entregar essa pessoa nas nossas mãos. Talvez alguém para instruir, até no trabalho, em casa. A pessoa que trabalha contigo, às vezes você conversando com ela, dá conselhos e ela também te dá conselhos. É uma troca mútua linda, né? Uma casa para você sustentar. Você pode não sustentar materialmente,
mas você pode talvez sustentar espiritualmente, trazendo conselhos, exemplos, experiências. Todos somos importantes e Deus acredita em nós, nos diz André Luiz. Ele fala sobre um doente para assistir, né? Uma profissão a exercer que muitas vezes nós somos levados àquela profissão que nós não almejamos e quando vemos ela foi muito importante no nosso desenvolvimento e nós somos importantes naquele grupo, daquele local onde nós estamos trabalhando. Deus acredita tanto na gente, diz André Luiz, que talvez Ele coloque a gente num cargo, seja ele o mais importante ou até mesmo o mais simples, né? Pode ser o engenheiro, o arquiteto, mas pode ser aquele que coloca o tijolo, né? Que cuida da parte elétrica, técnica. Vocês viram? Todos nós somos amados por Deus e Ele acredita em nós, tanto é que Ele entrega nas nossas mãos coisas importantes porque confia em nós. Talvez algum ensinamento a compor, nos diz André Luiz, por exemplo. Às vezes você tem uma ideia bastante clara, simples, mas clara, que pode transmitir a alguma pessoa. E Ele coloca no caminho da tua vida para você dar o exemplo, para você dar o conselho, conversar, porque você tem a clareza de ideias, né? Essa ou aquela atividade de auxílio ao semelhante, né? Você tem, não talvez a possibilidade financeira, mas tem outras 1001 formas de auxiliar e ajudar. Algum trato, se você é um agricultor, se você tem uma fazenda, né? Então você vai dar um trato na terra, você cultiva, né? Isso é o que André Luiz está falando. E ele ainda diz que talvez nós temos uma máquina para conduzir, né? Você trabalha e você é responsável por exercer tua profissão, o teu trabalho, conduzindo aquela máquina que é extremamente importante. O que André Luiz quer dizer? Que Deus confia em nós, porém muitas vezes nós não confiamos em nós mesmos. E deixamos de observar exatamente o versículo que Paulo, né, nos convida hoje nessa primeira carta ao Coríntios. Mas o que eu sou, diz Paulo, devo graça a Deus. E aí ele continua, e a sua graça não foi vã a meu respeito, quer dizer, não foi inútil a meu respeito, né? A graça, a confiança de Deus em nós. Gente, as feridas da nossa alma nunca serão curadas com dor ou sofrimento. Então, nós temos que nos autoaceitarmos, auto-perdoarmos e buscar a nossa melhora. Jesus mesmo nos disse através daquela passagenzinha, lembra da mulher pecadora que ungiu seus pés, né, lavou seus pés com as lágrimas do arrependimento. Depois ela enxugou com seus cabelos, tirou daquele vasinho de alabastro um perfume que custava o preço, né, de 1 ano de serviço, de trabalho, e ela fez um unguento nos pés do mestre, né? E aí Jesus fala para ela, porque as pessoas que estavam à volta estavam dizendo, se você fosse realmente quem você diz que é, você saberia que essa mulher é uma pecadora e você jamais deixaria que ela te tocasse. E aí Jesus responde para todos eles e para nós também. Os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Ele não falou, está lá em Lucas, né, 7,47. Veja bem, ele não falou porque os seus pecados são perdoados, porque muito sofreu. Ele falou porque muito amou. Então, Jesus nos ensina que para Deus, aquela frase que a gente falou no início, o importante é o que nós somos e não o que nós fomos, né? Então, recebemos a graça do perdão através das oportunidades renovadas nos laços familiares. Porém, queridos, temos uma parte que pertence a nós, como diz Chico Xavier, né? Como ele disse, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podemos agora começar a fazer um novo fim. E isso nos dá a alegria, né? Que é a mesma que o Dr. Roberto Chianchique falou lá no início do nosso
da nossa reflexão. O passado pode ser transformado quando nós acreditamos na nossa capacidade de criar um novo futuro. E é isso, gente. Podemos escrever um novo roteiro, capítulos na nossa vida diferentes, né? Então, podemos não repetir padrões de comportamento aprendidos na nossa infância espiritual, né? Então, não deixemos, amigos, que o passado se repita todos os dias no nosso subconsciente, né? Somos iniciantes ainda em Jesus, já podemos a cada semana sentir a sua libertação que vai acontecendo no silêncio do nosso mundo interno, que muitas vezes as pessoas que caminham conosco ainda não conseguiram sentir, porque é um caminho silencioso, passo a passo, grão a grão, mas que nós não podemos deixar desculpa, não podemos deixar, né, de observar. Somos como aquelas aves que quebram a casca do ovo que nos serviu de casulo temporário, né? Quentinho, escurinho, gostosinho. A ave sempre ela quebra de dentro para fora, né? Ou seja, simbolicamente, nós estamos quebrando barreiras que nos mantinham encolhidos e presos, né? A falta de perdão a nós mesmos, né? É aquelas coisas que a maneira de falar, de agir, de pensar, tudo isso são barreiras que nos mantinham presos dentro do ovo, impedindo que nós pudéssemos alçar voos mais lindos, observando uma paisagem melhor, sentindo o vento, o sol, a luz, né? Mas aos poucos, amigos, nós vamos quebrando essas barreiras e vamos saindo. Com coragem, vamos analisar a natureza dos nossos sentimentos. E aí vamos juntos focar na nossa mente. Porque é a partir daí, gente, dos nossos pensamentos que são gerados os nossos sentimentos. E os sentimentos e emoções concretizados geram as atitudes, as palavras, né? Então, vocês sabem que nós podemos afirmar que os nossos destinos estão na dependência direta da nossa mente. É da boa ou má função da nossa mente, depende aí da boa ou má direção que tomamos nos caminhos da vida. Então, não haverá nenhuma mudança, nenhuma reforma possível na nossa personalidade, no nosso caráter, no nosso jeitinho particular de ser, sem que previamente tenhamos verificado uma mudança primeiro na nossa mente. Então, tenhamos coragem, autoconhecimento, autoaceitação, autoperdão, trabalho no amor. Esse é o caminho da luz. Cada um de nós anda segundo a sua própria luz interna. Então, gente, vamos aumentar essa luz, essa chama interior, né? A mente, ela é a fonte de todo bem, mas ela é também a fonte de todo mal. Por isso, a sua graça não foi vã ao nosso respeito. Disse Paulo, né? A meu respeito, ele diz na carta, e eu coloco para nós. A graça de Deus não foi vã, não foi inútil a nosso respeito. Para se vencer uma batalha, nós precisamos conhecer melhor o inimigo, não é assim? E esse inimigo, gente, habita dentro de nós, não habita fora de nós. Esse inimigo não é a nossa família, o nosso chefe, os nossos inimigos que nós falamos, né? Amigos que não foram adequados, não fizeram, não tomaram atitudes adequadas. Esses, não. O nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos, porque eles são reflexos das nossas atitudes, das nossas palavras, né? Eles estão sempre respondendo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na mesa da vida, né? Então, nós precisamos conhecer esse inimigo que habita em nós, confiar em Deus. O Pai, ele move céus e terra para nos proporcionar o melhor caminho, sempre nos conduzindo ao melhor de cada dia, em oportunidades renovadas no seu imenso amor por nós, no seu olhar cuidadoso para o nosso autoaprimoramento. Boas lembranças, más lembranças, são sempre referenciais positivos para a construção da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Mas os relacionamentos presentes,
eles devem ser conquistados a cada momento em que for vivido. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, minuto a minuto, onde nós despertos, nós podemos atuar de maneiras diferentes. Que vocês tenham aproveitado essa reflexão, assim como eu aproveitei e compartilhei com vocês, para que todos nós possamos ter luz no caminho dos nossos passos de aprimoramento na nossa vida. Lembrando que Deus nos ama e a graça dele, o perdão dele, tudo que ele encaminha para nós não será inútil. Que assim seja. Graças a Deus. Abraços fraternos.